A Comunhão conversa com o missionário e artista nordestino Diogo Araújo, ele que é idealizador do projeto O Verbo com Cordel, que utiliza literatura de cordel para evangelizar. Olá, Diogo Araújo, seja muito bem-vindo aqui na revista Comunhão. Diogo, que é criador do projeto O Verbo em Cordel e usa o cordel como uma forma para propagar o evangelho. Então seja muito bem-vindo aqui. Eu que agradeço pelo convite, né? Poder estar aqui com vocês, poder falar um pouco mais desse projeto que tem, de fato, sendo difundido dessa forma, né? Para a propagação do Evangelho de Cristo, principalmente no sertão, mas que tem sido usado aí por muitos lugares aí do Brasil. Sim. E Diogo, para o nosso público que está assistindo, você pode explicar o que é cordel para o nosso público? Posso sim. É um gênero literário, né? Uma poesia que é derivada da Europa, vem de Portugal, mas que hoje basicamente foi abraçada, né? E de fato tomada por assalto aqui pelo sertão nordestino. E ela é um pouco diferente, porque a métrica da poesia de cordel, ela não tem só uma métrica, como a gente chama de vertical, né? Ela é uma métrica também horizontal, onde além das contagens de versos na vertical, nós também temos contagem de sílabas poéticas também na horizontal, né? Então, assim, acaba sendo uma poesia um pouco mais musicada, né? De fato, uma poesia com um ritmo um pouco mais diferente. Por isso, inclusive, a gente separa a criação do cordel da declamação de cordel. Acaba sendo duas artes diferentes, né? Existe o declamador, que não necessariamente escreve, e existe aquele que, muitas vezes, que é o poeta, que às vezes escreve, mas não declama. Em sua maioria, os cordelistas são declamadores, mas não necessariamente todo cordelista é um declamador e todo declamador é um cordelista. Ele falou de uma água que aquele que beber nunca mais terá sede e para sempre vai beber. Ela se encantou, então logo falou, essa água quero ter. Foi aí que então lhe falou do particular, dos que estiverem em seus braços, mas nunca por casar, e que ele era o Messias e veio até Samaria para se revelar. Que coisa maravilhosa, a mulher entendeu. Correu para a cidade e contou o que aconteceu, que encontrou o Cristo, que é o Filho bendito do poderoso Deus. A mulher de Samaria. E Diogo, a gente sabe que o cordel é uma arte bem propagada do Nordeste brasileiro. E você, como cristão e pernambucano, como o cordel chegou na sua vida e como você realmente se abriu para poder pregar o evangelho em cordel? O cordel, eu sempre fui amante do cordel, né? Eu tenho um autor favorito que é Patativa da Saré, né? Para mim é um dos melhores que tem. E para mim sempre foi fascinante, principalmente quando eu pensava em Patativa da Saré, que por toda essa dificuldade que tem em relação ao cordel, disso que eu falei da métrica vertical e horizontal, e mesmo assim, Patativa, ele era um homem analfabeto e conseguia fazer isso de cabeça, de forma magistral, sabe? Como um menestrel, realmente. Isso sempre me encantou muito, né? Então, eu sempre escrevi muito. Eu sou compositor também, né? Escrevo espetáculos e tal. Então, eu sempre gostei muito de escrever cordel, mas escrevia para mim, né? Como um ato de terapia, muitas vezes. Então, percebemos também uma outra questão, é sobre a questão da aceitação em relação ao material, né? Porque muitos dos sertanejos, em sua maioria, são católicos, né? Então, quando eles viam aqueles folhetinhos retangulares que é comum, né, de se usar, muitos deles nem aceitavam, porque eles conheciam como o papelzinho da lei dos crentes, né? Então, eles nem recebiam. Então, quando eles viam, né, então, a literatura de cordel, com a capa com a xilogravura, o desenho tradicional também no sertão, né? Com a poesia, basicamente com a tradução da palavra de Deus, que é o que transforma o homem, né? Para um sertanejo em cordel, rimado, muitas vezes com tom cômico, era muito mais fácil de ter essa aceitação, né? Então, por isso, isso também foi um dos motivos que a gente resolveu criar as literaturas de cordel para que assim poder, então, evangelizar então, esse lugar. E Diogo, você como missionário, né? Qual a importância de transmitir o evangelho na língua nativa? Ainda falta muito disso no Brasil e qual conselho você pode deixar sobre isso? Perfeito. A gente tem que começar a entender que o nosso modelo missionário é o próprio Deus e Cristo, né? Quando Cristo ele pregava o evangelho, ele vai basicamente utilizar o contexto local imediato para que assim ele possa ser eficiente em relação à compreensão. Às vezes a gente tenta pensar o evangelho
como se fosse um som mágico, né? A fé vem pelo ouvir. Então, ouvir simplesmente é o que for se transformar, mas a ideia de ouvir ali é, de fato, ouvir e analisar, né? É uma ideia de compreensão. Então, tem que ser uma mensagem que seja compreensiva para o seu ouvinte. Então, Cristo pregava para pescador falando de pesca. Ele pregava para o agricultor falando de agricultura, né? Então, você percebia nitidamente que ele se utilizava do contexto local para que ele pudesse, de fato, se fazer compreensível. E toda a vida a gente vai observar isso. Deus se utilizando do antropomorfismo, do antropopatismo, falando de sentimentos humanos que ele não tem, mas para que o homem pudesse entender aquilo que ele estava falando de membros humanos, né? A mão de Deus, os pés de Deus, mesmo ele não tendo, para que o homem pudesse compreendê-lo de forma mais eficiente. Então, nós temos que começar a entender que é muito importante a forma para que, assim, aquele que está me ouvindo possa compreender, porque quando ele entende ou ele escuta a mensagem baseada no seu contexto, será muito mais compreensível, será muito mais eficiente, e eles poderão, então, analisar de forma muito mais correta, para que assim eles possam chegar ao pleno conhecimento e assim vir a se arrepender através da fé dada pelo próprio Deus. Sim. Em falar sobre transmitir esse conhecimento na língua nativa, no contexto local, você escreveu um livro chamado Tiago Cordelizado. Você poderia falar um pouco dele e qual a mensagem esse livro transmite? O livro Tiago Cordelizado é um livreto, né? É basicamente o livro de Tiago, né, em cordel. Quando essa ideia do cordelizado, ela não existe, ela foi cunhada assim, basicamente, nessa perspectiva de pegar um livro da Bíblia e cordelizar, transformá-lo todo em cordel, né? A Bíblia tem muito disso, né? A Bíblia, de fato, em muitas das suas revelações escritas, elas são escritas de forma poética. Inclusive, o livro de cordel, ela tem toda uma característica de poesia hebraica, né? Então, basicamente, eu peguei essa poesia hebraica e traduzi para poesia sertaneja, para que o sertanejo pudesse alcançar e para que, assim, pudesse ser mais eficiente em relação ao ensino e também até na busca de interesse. E olhando isso, de repente, eles pudessem ter um interesse maior para aprender, porque o livro é basicamente um livro prático, né, para quem pudesse compreender. E o livro, ele não tem só os cordéis em si, mas se você puder observar, eles também têm algumas xilogravuras, que é esse desenho que eu falei, né, que são desenhos basicamente sertanejos, né, e você tem tanto a poesia falando sobre alguns assuntos, como também a própria xilogravura com algumas figuras para poder ensinar. De repente, aquele que tem alguma dificuldade na leitura, o próprio desenho, a xilogravura vai poder se fazer compreensível na mensagem daquilo que o Tiago quer falar. É um livro que foi publicado pela editora Ezion, né, que é a editora da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e aí você pode encontrar no site da Ezion, né, é bem baratinho, como eu falei, um livreto. De repente, aquele pão diário que você comprava sempre para dar presente no final de ano, você pode dessa vez substituir pelo Tiago Cordelizado, né? Um livreto que muita gente, graças a Deus, para minha surpresa, muita gente tem comprado, né, e dado de presente, se expandido, e a ideia é exatamente essa, um livro prático, trazendo essa praticidade através de cordel para se fazer compreensível. E Diogo, você também é idealizador do projeto O Verbo em Cordel. Você pode falar um pouco desse projeto para a gente? E a ideia é agregar alguns poetas, né? Eu não conhecia nenhum poeta cristão de cordel. Eu conhecia alguns poetas cristãos, mas que não produziam material cristão necessariamente, né? Apesar que eu não gosto de fazer essa distinção, nessa dicotomia, mas eu não conhecia ninguém que fazia esse trabalho pensando nesse aspecto, né? Só que no momento que eu comecei a divulgar, né, no Instagram, alguns vídeos recitando e tal, algumas pessoas começaram a me procurar, dizendo que também faziam material. Então, basicamente, a gente fez um agrupamento, né, juntou um coletivo para que a gente pudesse produzir esse tipo de material. Então, o Verbo em Cordel, hoje nós temos um site, o verbemcordel.com, é um site criado pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, onde você tem acesso a todos os folhetos da literatura de cordel desse projeto, né? Então, lá você pode entrar, baixar em PDF o material e imprimir para você poder evangelizar à vontade. Não precisa pagar nada, não precisa pedir permissão. Simplesmente você entra no site, clica no cordel que você quer usar. Geralmente cabe 2 cordéis por folha A4. Então você imprime em frente e verso, vai estar lá a capa, contracapa
e o cordel dentro, para que você possa evangelizar em qualquer lugar, né? Hoje, temos mais de 70 campos aqui no sertão utilizando a literatura de cordel, do verbo em cordel, né? E também, para minha surpresa, como falei, já se expandiu além do sertão e do Nordeste. E tanto no Norte como no Sudeste, pessoas utilizando essa literatura para poder evangelizar, né? Também para programações, né? Escola, né? Como vai falar de literatura de cordel, que também é um gênero literário, né? Que se estuda na escola regular, e tem utilizado a literatura de cordel, aproveitando para, de alguma forma, poder evangelizar também nesses aspectos, né? Sim. E, Diogo, a gente pode considerar você como um dos pioneiros no cordel cristão aqui no Brasil, né? E como a sua literatura tem sido utilizada para quebrar essas barreiras no dia a dia do campo missionário? Você pode citar para a gente alguns exemplos? Sim, sim. Um exemplo bom que a gente tem para pensar sobre isso é que hoje eu trabalho numa cidade chamada Caridade do Piauí, né? Quando a cidade do Piauí, a gente tentou algumas formas para poder fazer parte do dia a dia da cidade, para que assim a gente pudesse começar a alcançar algumas pessoas na pregação do Evangelho, né? E é interessante que muitos deles começaram a me conhecer quando começou a me seguir no Instagram. A cidade de Caridade do Piauí é uma cidade de 5 mil habitantes, né? No meu Instagram, eu tenho em torno de, eu acredito que sejam de 18 mil ou 17 mil seguidores. Então, eu tenho mais seguidor do que habitantes na cidade de Caridade. Então, na cabeça deles, eu era basicamente um poeta famoso, né? E eu lembro que a primeira vez que eu recebi um convite de uma pessoa de Caridade foi de uma escola para poder falar de cordel, né? Então, basicamente, a ideia da arte da poesia, eu como poeta, que já quebrou essa barreira, e eu pude adentrar na escola para falar de cordel, e por coincidência, a grande parte dos meus cordéis são cordéis evangelísticos, né? Então, ao recitar os cordéis e exemplificar, de fato, esse gênero, acabei recitando os meus e acabei evangelizando dessa forma, né? Então, acabei encontrando muitas pessoas que têm essa arte como algo cultural, de essência do seu coração, e a gente acabou meio que adentrando nisso, né? E também tem quebrado um pouco do pensamento cristão em relação à arte. Muitas vezes a gente tem um artista, e no meio cristão virou a ideia de ser artista de forma pejorativa, de forma negativa. Então é aquela pessoa que produz arte, mas ela tem, vamos dizer, aquele tom arrogante, olha, é o artista, né? Mas na verdade o artista é aquele que produz arte, ponto. Então nós temos que começar a investir e também incentivar na igreja para que os artistas que foram alcançados por Cristo possam produzir a sua arte para a glória de Deus. Seja falando de forma direta o Evangelho de Cristo, como no cordel, ou seja, explanando a beleza do Senhor através da sua arte, né? Então, é algo que nós temos que começar a quebrar na igreja cristã, para essa dicotomia poder deixar de existir. E assim a glória de Deus poder ser manifestada. E, Diogo, o que falta para se ter mais brasilidade cristã nas igrejas? Eu acho que isso parte muito das pessoas em si, né? Pessoas que possam comprar essa briga, levantar essa bandeira. Tem aparecido hoje, eu tenho ficado muito feliz com isso, né? Tem aparecido hoje um grupo muito bom de pessoas que têm tentado produzir arte mais brasileira, né? A gente acabou passando muito tempo bebendo coisas de fora, né? Inclusive, quando a gente pensa em adoração, né, da igreja, a gente sempre pensa aquela ideia do worship, aquela música mais americanizada, né? Enfim, até muitas das músicas que a gente utiliza para cantar nas igrejas hoje são músicas basicamente traduzidas, né, do inglês. Então, hoje tem se levantado, né, alguns jovens que têm, de alguma forma, colocado mais essa característica, né, mais, vamos dizer, mais brasiliana, realmente, nossas músicas e nossas artes. E eu acho que isso é muito positivo, tanto no sentido de libertação cultural. Nós temos nossa cultura e é muito bela, né? Muito bela. Se for pensar no Nordeste, eu sou pernambucano, né? E como bom pernambucano, eu sou bem bairrista, né? E se você pegar Pernambuco, só em música a gente pode pensar em maracatu, mangambite, a gente pode pensar choque, baião, chachado e vários outros ritmos que a gente não pode demonizar, mas muito pelo contrário, se utilizar e agregar para que assim a gente possa pregar o evangelho de forma eficiente, né? Sim. E, Diogo, você pode falar se vem algum projeto por aí, algum novo projeto, antecipar para a gente? Eu tenho pensado, né, bastante e juntei um grupo de missionários, né,
para criar um projeto chamado Prego Verbo. A ideia do Prego Verbo é ser algo superior ao verbo em cordel, e o verbo em cordel ser um braço do Prego Verbo, né? O Prego Verbo é um projeto que tem como intuito dar ferramentas para a igreja brasileira para poder pregar o evangelho. A ideia futura é, de repente, a gente criar projetos como o Verbo em Cordel, ou, de repente, o Verbo Urbano, pensando no evangelismo urbano, né? Criar materiais mais eficientes. Eu, sinceramente, às vezes eu pego os materiais evangelísticos e são algo muito distantes, né? Com muita linguagem evangélica, né? No sentido que são coisas que basicamente só o crente entende realmente, né? Então, a ideia é tentar criar materiais como, por exemplo, quadrinhos, né? Literaturas em quadrinhos evangélicas, né? Pensar, por exemplo, criar um personagem, um herói, mas naquela perspectiva da pregação do evangelho. A gente tem pessoas como, por exemplo, C.S. Lewis, que cria as Crônicas de Nárnia e vai pegar um mundo de fantasia, mitologia e prega o evangelho daquela forma. Então, é tentar criar e produzir materiais dessa forma, criar materiais evangelísticos para criança. Basicamente, a gente não tem materiais de entrega evangelísticas para criança. Então, de repente, o verbo infantil, né? Mas a ideia é o prego verbo ser uma grande estrutura para ter vários braços, para dar ferramenta à igreja para a pregação do evangelho. Isso ser de forma gratuita, de forma fácil, que a pessoa não precise nem comprar, mas que imprima, que faça de forma simples para qualquer pessoa no Brasil. É só entrar no site, imprimir e evangelizar de forma mais clara, observando, né? Eu estou no sertão, eu estou no Nordeste, eu acho que é mais eficiente ali com o cordel. Eu estou numa área urbana, eu acho que aqui o quadrinho, para mim, é muito melhor. Eu vou evangelizar crianças, um local de praça, então isso aqui eu acho que é algo mais interessante. Então, a ideia é que o Prego Verbo venha trazer essa questão. E outros projetos são livros, né, que nós temos produzido aí, também pensando no campo missionário, tanto alguns livros cordelizados, eu tenho produzido o João Cordelizado, né, que vai ser um livro mais evangelístico, né, e também um livro na área de discipulado, é o discipulado direto e prático, né, é um discipulado criado por um missionário, que está no campo, que conhece o dia a dia do campo missionário, né, então, para poder ajudar as igrejas locais e outros missionários que precisam também de ferramenta para discipulado e ensino dos seus membros da igreja, né. E, Diogo, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, queria pedir para você declamar um cordel aqui para todo mundo que está nos assistindo. Se é possível você falar um cordel, declamar um cordel. Lógico, lógico. Vou declamar para vocês o cordel de Zaqueu, né? Zaqueu, exatamente por causa de toda a história da sua conversão, né, que traz como um peso muito grande nesse sentido. Então, vou declamar para vocês esse cordel. É o seguinte. Lá em Jericó, soube de algo interessante, um caba miúdo, soube até que meliante, que subiu na figueira para não ter mais barreira e ver um tal viajante. Um caba abastado, chefe dos publicanos, mas bem curioso para ver quem estava chegando, esse Nazareno, um homem tão sereno, para onde ele está olhando. Para surpresa do caba, ele ouviu falar: "Ei, Zaqueu, desce homem, hoje eu vou pro teu lar." Zaqueu logo aceitou, mas o povo também falou: "Esse só sabe roubar." Mas Zaqueu foi caba homem e foi logo prometer: "Para quem eu roubei, 4 vezes mais vou devolver. E de tudo que tenho, de metade me abstenho, para quem não tem que comer." Foi aí então que Jesus falou: "Houve salvação aqui. Foi para salvar pecador que o Pai enviou a mim." Zaqueu estava perdido e encontrou um abrigo. Está muito melhor assim. Agora me diga uma coisa: se Cristo salvou Zaqueu, o ladrão tamborito, mas que se arrependeu, não tem chance para você. É só se arrepender, meu filho. Crer no Filho de Deus. Não é não? Obrigado, Diogo. Muito bom. Muito bom ouvir o Evangelho em Cordel e essa história de Zaqueu aí, maravilhosa. Parabéns. E a gente quer agradecer a sua presença aqui na comunhão, né, conversando sobre os seus projetos, o Verbo em Cordel, seu ministério, tanto como missionário, como artista cristão e desbravador na arte do cordel nordestino. Então, é sempre muito bem-vindo aqui. A gente espera você outras vezes aqui. Amém. É só chamar, estou à disposição, e que Deus abençoe a todos vocês. E aí, gostou desse conteúdo? Para saber mais, acesse o nosso site comunhão.com.br e também não deixe de seguir as nossas redes sociais. Até a próxima!